No dia 7 de abril de 2011, por volta das 8 da manhã, um homem com roupas sociais e uma mochila disse na portaria da Escola Municipal Tássio de Silveira que era um palestrante. A escola estava comemorando os seus 40 anos, chamando ex-alunos para irem até a escola e contarem um pouco sobre a sua vida depois da escola. E esse cara era um ex-aluno, então deixaram ele entrar. No caminho, ele pediu o histórico escolar dele, depois ele falou com uma professora antiga dele de literatura, e a câmera mostra ele esperando no corredor enquanto os alunos da 8ª série entram na sala. Ele tira a bolsa e também entra na sala. Lá tinham 40 alunos esperando para assistir aula de português. Quando ele entra, a professora pergunta o que ele estava fazendo ali, e ele diz que ele ia dar uma palestra. Nisso, ele tira da bolsa 2 armas e ele começa a atirar nas crianças. Nas meninas, ele mirava na cabeça e nos meninos, ele mirava no corpo. Um aluno conta que ele viu a amiga dele levar um tiro e morrer na hora. Depois disso, ele foi atingido no ombro, perto da clavícula. Uma outra colega dele ia levar um tiro. Nisso, ele pega a cadeira e joga no atirador. E é quando ele leva outro tiro no rosto. Ele sai da sala e ele leva outro tiro na mão. Ele consegue correr pra fora da escola, ensanguentado, e na rua ele vê um carro da polícia e ele explica que tem um atirador na escola. Os policiais pedem pra ele entrar na viatura e eles vão verificar. Só então ele percebe que ele tá cheio de sangue e que ele tinha sido baleado. Esse foi Alan Mendes, de 13 anos, um dos sobreviventes. Enquanto isso, dentro da escola, a câmera de segurança mostra o desespero das crianças correndo e tentando sair da escola. Alguns pulam o muro, outros correm para casa de vizinhos próximos da escola. Professores fizeram barricadas com cadeiras e mesas na frente da porta e falaram para os alunos irem para o fundo da sala. O atirador sai de uma sala e ele vai para a sala da frente. Antes disso, os alunos dessa sala, eles estavam escutando uns barulhos estranhos um pouco longe, mas eles pensaram que eram bombinhas. Até que esse barulho começou a ficar mais alto e mais próximo, até que eles viram um cara com 2 armas atirando nos alunos. No corredor, ele recarrega e ele entra na segunda sala. De novo, a câmera de segurança mostra os alunos correndo para fora da escola. Ele sai da sala e ele tá indo pro segundo andar quando a polícia entra na escola. Ele vira, aponta a arma pra polícia e nisso ele é atingido por um tiro de fuzil na barriga. Ele cai no chão, pega a arma e atira na própria cabeça, morrendo na escada. Outros policiais entram na escola para verificar se tinha outro atirador, mas não tem. Eles abrem a porta da segunda sala que o cara atirou e as crianças, de novo, saem correndo. Do lado de fora, tem outros alunos, ambulância, professores, a polícia, repórteres e os pais preocupados. Ao total, 12 crianças entre 13 e 15 anos morreram nesse dia. Das 12 crianças, 10 eram meninas, as que ele mirava na cabeça. Os alunos que sobreviveram e viram o atirador disseram que ele ria depois de atirar e no olhar dele eles viram ódio, eles viram ira. Esse caso ficou conhecido como o Massacre em Realengo e teve uma comoção muito grande. Tiveram jornais que falaram bastante sobre o assassino, mas o destaque maior foram as vítimas. Nas pesquisas que eu fiz, elas se destacavam e por isso eu achei melhor começar por elas. Um dos sobreviventes foi o Alan Mendes, o menino que chamou a polícia, e enquanto eu lia o relato dele, eu só conseguia pensar herói. Esse menino, ele foi muito herói nesse dia. Ele jogou uma cadeira no cara, mesmo em pânico, mesmo depois de ter sido baleado. Ele conseguiu fugir e ele conseguiu chamar a polícia. Outra pessoa que também sobreviveu foi a Tayane Tavares, que na época tinha 13 anos, e ela sobreviveu porque ela se fingiu de morta. Ela conta que a turma dela começou a ouvir os disparos e viram o cara armado, e nisso começou o desespero. Alguns alunos começaram a fugir, outros ficaram na sala e ela também ficou na sala, porque ela imaginou que a irmã dela fosse atrás dela. Ela disse, morre eu, mas não morre minha irmã. Ela se escondeu debaixo da mesa quando ele entrou na sala. Ela foi atingida por 4 tiros. O primeiro ia atingir a cabeça dela, mas ela se protegeu com o braço. Ele viu que ela ficou viva e ela começou a se fingir de morta. Ele deu um chute no pé dela e quando ela olhou, ele disse, você não morre não? Você vai morrer porque você é muito bonitinha. Nisso, ele atirou mais 3 vezes e um dos tiros atingiu a cintura dela. Quando acabou o massacre, ela foi sair, mas ela não conseguia andar. A bala ficou alojada na coluna dela e ela perdeu os movimentos das pernas. Ela ficou 3 meses internada, ela teve que passar por cirurgias e na época ela disse que ela ficou com muita raiva, que ela ficou muito revoltada, que ela odiava a cadeira de rodas e ela teve que reaprender a viver. Ela não aceitou apoio psicológico, ela quis lidar com tudo isso sozinha,
E de acordo com ela, ela conseguiu passar por tudo isso com a ajuda da família dela e a ajuda de Deus. Outra pessoa que foi muito afetada pelo crime foi a mãe de uma das vítimas, que infelizmente não sobreviveu. Depois da morte da filha, ela fundou a associação Os Anjos de Realengo. Ela também lançou um livro chamado Meu Anjo Luísa, e ela começou a dar palestras sobre prevenção de violência nas escolas. Além do livro dela, tem um livro escrito por uma jornalista que na época foi chamada para cobrir a matéria. O Pior Dia de Todos é o nome do livro. E duas sobreviventes são personagens nesse livro. Durante o ataque, elas fugiram juntas para casa de uma vizinha e se esconderam lá. Em 2015 foram feitas esculturas de bronze em homenagem às crianças. A escola foi reformada, para dar novos ares. E até hoje, 10 anos depois, os familiares e as pessoas que sobreviveram ainda se lembram da dor que sentiram no dia 7 de abril de 2011. E como sempre, deram diagnóstico pro cara sem analisar a fundo. A partir dos vídeos que ele gravou e da carta que ele deixou, ele foi diagnosticado com esquizofrenia e esquizofrenia paranoide. Mas calma, que o buraco é bem mais embaixo. Primeiro, sobre a vida dele e a personalidade. Wellington Menezes de Oliveira cresceu em Realengo, no Rio de Janeiro, com a mãe adotiva e mais 5 irmãos. A mãe dele era uma mulher muito religiosa e ele também acabou se tornando uma pessoa muito religiosa. Eles eram testemunha de Jeová. Disseram sobre ele o que sempre dizem, um cara normal. Jogava bola com o pessoal, parecia uma criança normal, mas ele sempre foi muito calado e sempre foi muito tímido. Ele estudou na escola que ele atacou, ele estudou lá em 1999 e 2000. E ele conta ter sido vítima de bullying constante na escola e fora da escola, depois da sua vida adulta. Esses episódios marcaram tanto ele que ele remoeu isso até os seus 23 anos, que foi quando aconteceu o crime. Depois que a mãe morreu, ele começou a se isolar, ele ficava muito tempo no computador, ele só falava o necessário com as pessoas, e ele era uma pessoa completamente sozinha e isolada. Isolamento esse que foi intensificado por ele se fechou pro mundo. Ele se mudou de Realengo e foi morar sozinho numa casa em Sepetiba. Com o passar dos anos e cada vez mais sozinho, ele ficou à mercê das próprias ideias. E isso pode ser bem perigoso, como a gente viu no caso do stalker da Bjork. As ideias dele começaram a se misturar e virou uma bagunça. Ele criou uma fixação por ataques terroristas. Ele começou a acompanhar, a ler e aprender sobre o islamismo. Ele via essa religião da perspectiva dos radicais e dos terroristas. Não tem absolutamente nada de errado com a religião, tá bom? Pelo amor de Deus. Ele foi pegando coisas que ele aprendeu no decorrer da vida dele e foi montando essa ideia distorcida da realidade. Islamismo aqui, testemunha de Jeová ali, catolicismo ali. Tanto é que na carta dele, a carta final, ele fala sobre Jesus. Antes do crime, ele gravou vídeos e ele escreveu a tal carta. Primeiro, vamos falar dessa carta. Ele diz na carta como ele quer ser sepultado e enterrado. Ele quer que o corpo dele seja banhado e enrolado em um lençol branco. Não pode ser tocado por pessoas impuras, pessoas que fornicaram antes do casamento. Também pede para ser enterrado ao lado da mãe dele. Mas na verdade, ele foi enterrado e ninguém foi ao enterro. Ele viveu e morreu sozinho. A carta também fala sobre a casa dele. Ele diz que quer que a casa seja doada para instituições que cuidam de animais, porque os animais são desprezados e precisam muito mais de proteção e carinho do que os seres humanos. Já nos vídeos, ele fala sobre o que ele passou na escola. Ele conta de uma vez que ele estava no ponto de ônibus e 2 caras grandes começaram a zoar com ele, não diretamente. Disseram também nada como rir da cara de um idiota. Ele chama essas pessoas de covardes e cruéis. Em outro vídeo, ele fala que ele era agredido e humilhado e ninguém fazia nada. As pessoas só olhavam e riam. E o desejo dele era acabar com isso. Ele queria ajudar os mais fracos. Ele se via como uma pessoa forte e corajosa. Sobre a personalidade dele, essa parte é complicada. Sempre que acontece algum crime bárbaro, de atirador, de assassino, a primeira coisa que falam é que o cara é esquizofrênico, ou que o cara é sociopata, ou que o cara é psicopata, ou que ele tem esquizofrenia paranoide. Tem um estudo sobre a mente do Wellington. Foi uma pesquisa feita por um psiquiatra. É um texto longo, mas eu recomendo, se você quiser saber um pouco mais, se você quiser se aprofundar ainda mais, vale a leitura. Eu só vou falar algumas coisas que estão nesse estudo.
O psiquiatra disse que se fosse dar um diagnóstico para o Wellington, seria transtorno de personalidade esquizoide. Nesse transtorno, uma das principais características é o isolamento, é evitar interações sociais, e desde criança, de acordo com os parentes e vizinhos, o Wellington sempre foi um cara muito calado e sozinho. A diferença desse transtorno para a esquizofrenia é que na esquizofrenia tem alucinações e tem vozes. Em nenhum momento, nos vídeos pelo menos, ele parecia fora de si, no sentido de estar vivendo numa fantasia, não sei o que é real, não sei o que é falso, total dissociação da realidade. Ele era religioso, mas não era uma ilusão do tipo, fui abduzido, colocaram um chip na minha cabeça e agora eu sou Jesus. Não é uma coisa, uma brisa muito torta. Ele foi misturando coisas que ele foi aprendendo no decorrer da vida dele e levou isso ao extremo. O psiquiatra fala uma coisa muito interessante no texto. Ele fala manipulando a realidade para obter o seu objetivo, justificando o que ele fez. Lembrando que eu não sou profissional da área, tá bom? Eu sou apenas muito curiosa e eu pesquiso sobre o assunto, mas eu não sou profissional. Então, tudo que eu tô dizendo aqui foi baseado nesse texto, que estará disponível, o link na descrição, como sempre. Dito isso, muitas pessoas procuraram motivos. A gente sempre procura motivos para tudo na vida. Um dos principais motivos seria o bullying. Mas o bullying sozinho não poderia ser a causa, porque se fosse assim, todo mundo que sofreu bullying pegaria uma arma e estaria matando todo mundo. Não é uma coisa isolada. Não que bullying não afete as pessoas, não tô dizendo isso. Mas só esse motivo não parece meio simples demais? Podem ter sido vários fatores. O bullying, de fato, cultura violência, isolamento, misoginia, extremismo religioso. Não tem como saber o motivo exato, até porque eu não acho que seja só uma coisa isolada. Essas coisas estão presentes, dá pra ver. Uma pessoa violenta, uma pessoa que se isolou, uma pessoa que sofreu bullying, uma pessoa que cultiva a cultura da violência, uma pessoa extremista e uma pessoa misógina. Perceberam que ele fala sobre vingança contra os malfeitores, e aí ele conta lá que 2 caras grandões bateram nele, isso e aquilo. Mas vocês perceberam que a maioria das vítimas foram meninas? Por que nas meninas o tiro era na cabeça e nos meninos o tiro era no corpo? O que tem aí que a gente não tá sabendo, que a gente não tá vendo? A raiva dele não é todo mundo que fez ele sofrer? Porque a maioria das vítimas foram meninas. E outra parte marcante foi quando falaram da raiva nos olhos dele. Raiva do que exatamente? Raiva da sociedade, que não ajudou ele, raiva dele mesmo por ter sido fraco e não ter reagido como ele mesmo disse, raiva das pessoas que fizeram bullying com ele. Raiva do quê? Nunca saberemos.